Olá, meus amigos! Sejam vocês muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins, o Despertar de Consciência Cósmica, e também ao canal Chamados a Despertar da Consciência Cósmica. Muita paz e muita luz a todos vocês, grandiosos guerreiros cósmicos. Sejam vocês bem-vindos ao vídeo número 4 da série Michael, como você quiser chamar, o Arcanjo. Nossa série ela está andando e muitas informações estão começando a trabalhar, desmoronar dentro de vocês velhos conceitos, velhos dilemas muito esculpidos dentro da lógica tridimensional, dentro da ótica e da perspectiva e da visão tridimensional. Eu sei que muitos de vocês estão passando por uma grande revolução interna. Isso é normal. Isso faz parte do aprendizado de estarmos aqui, numa dimensão onde você praticamente não consegue ver, enxergar e entender quase nada. Apenas vive dia após dia. E hoje nós daremos continuidade à nossa narrativa. Narrativa essa trazida dentro do despertar de consciência cósmica. Despertar de consciência cósmica, como a última jogada, digamos assim, ou aposta de Jeová para retirar os filhos de Órion e outros filhos cósmicos que merecem voltar para as estrelas. Porque nós estamos nos últimos tempos. Tempos esse em que o mundo mergulha no caos. As religiões são todas controladas pelo grande sistema religioso que é administrado no oculto pelas sociedades secretas que muitas vezes parecem ser inofensivas. Mas esse é o trabalho deles, agirem nas sombras, no oculto. Corromperam todo o sistema. E as religiões é simplesmente a maior massa de manobra de manipulações. Este trabalho ele foi criado, desenvolvido em outra realidade pelo arcanjo Metatron. Metatron, sua história foi ocultada, digamos, de uma certa forma, do Sagrado Livro das Escrituras, que eu já expliquei para vocês. Era para ter aqui a história de Enoque. Enoque foi um grande homem, um homem muito ímpar, no sentido de que ele era um homem extremamente reto e digno perante Jeová. E assim como todos os grandes profetas antigos, assim como aqueles nas quais muitos profetas eram ali arcanjos em boa parte deles, Enoque ele é ímpar e particular, peculiar em uma coisa. Por isso, no Conselho de Nicéia, 40 sociedades secretas disfarçadas de religiões, criaram e modificaram os livros, a coleção dos livros, que você conhece por Bíblia, que eu disse que é aqui um livro onde contém muitas verdades esparramadas, mas estão embaralhadas como num jogo. Muitas falas inventadas, muitas falas criadas, discursos dados por outras pessoas, pegaram discursos de grandes e poderosos profetas, que na realidade eram arcanjos encarnados, e colocaram nas palavras de seres ou pessoas que não disseram, e muito, mas muito do que os arcanjos disseram, eles inventaram no seu fictício Jesus, na qual eu disse que o Novo Testamento, tirando o Apocalipse, ele é totalmente descartável. Porque, na realidade, o ministério de Jesus é uma fantasia. E Jesus é um ser fictício, na qual
grandes discursos e falas que, nos registros originais, antes do Concílio de Nicéia, onde 40 sociedades secretas, elas, digamos, criaram a coleção de livros, que hoje você conhece como Bíblia, e colocaram um discurso, né, promessa de maldição, para amedrontar através do medo, porque a sombra trabalha através do medo. Então, sempre as sombras, os seres sombrios trabalham através das ameaças e medos. E o que vocês estão vendo é que o Todo-Poderoso Deus não é um Deus de ameaça, não é um Deus de punição, é um Deus de amor. E vocês vão perceber que muitas coisas eles retiraram, porque o livro de Enoque, depois revelado por Jeová pela graça e o poder de Jeová, que eles ocultaram, veio, digamos, à tona. E é um livro peculiar, onde fala sobre as visitas dos seres dos céus, do espaço, do cosmos. E Enoque foi um homem ímpar, porque ao contrário onde os arcanjos desciam na mortalidade, Enoque foi um mortal. Até antes, digamos, posteriormente, digamos assim, na sua existência pré-mortal, ele era um grande guerreiro das tropas draconianas, mas não era um arcanjo. Mas esse grande e nobre guerreiro que encarnado veio a ser o grande profeta Enoque, que as sociedades secretas esconderam a história dele e omitiram na Bíblia e disseram: pelo amor de Deus sombrio, do falso Jeová, tudo que for acrescentado ou retirado deste livro, pelo amor de Deus, deste livro, não leiam nada. Tudo que for acrescentado e tirado, Deus punirá. Deus te amaldiçoará e te destruirá. Entenderam? Porque na realidade a história de Enoque é de um grande guerreiro draconiano que, encarnado, foi tão reto e justo perante aos olhos de Jeová, que Jeová o transladou, o retirou em vida mortal, transmutando-o em ser, digamos, divino, e Enoque foi consagrado, recebendo o chamado eloínico, aderindo às tropas de Jeová, como um arcanjo, o arcanjo Metatron. Tamanha era o amor e a fidelidade pela qual Enoque demonstrou aqui, em vida tridimensional, que foi se elevado a um arcanjo. Agora eu te pergunto, imagine a fidelidade, o amor e o comprometimento deste ser ao ponto de ser elevado como arcanjo. Pois Martuliel, o arcanjo, havia retornado, regressado a pedido de Jeová para Orion. Então essa série ela revelará muitas coisas e mistérios que, infelizmente, este livro tão manipulado é o único que ainda contém muitas verdades, e vamos decifrá-los na série Bíblia, que eu farei com vocês a partir do próximo ano. Mas após essa série Arcanjo Miguel, eu farei a série Enoque, tá bom? Meus amigos, vocês perceberam e viram que após um mundo totalmente, digamos, santo, reto e digno. Você está ouvindo os gritos lá de fora? Sim. Onde nós moramos é parecido com o filme Will Smith, A Lenda. À noite os moradores, eles se trancam, se recluem em suas casas, e na rua os zumbis, todos viciados em drogas, passam gritando. Agora são 2 horas da manhã, ó, e as pessoas drogadas, as pessoas totalmente como zumbis, fazem a forra nas ruas. Mas vamos continuar, né? Porque às vezes vocês ouvem os gritos, você ouve os gritos, mas são os grupos de pessoas drogadas às 2 horas da manhã, correndo e gritando em meio à rua. Mas vamos focar na nossa série. Até os cachorros dos vizinhos, ficam agitados. Mas vocês viram que nós tínhamos um mundo
santo, um mundo reto. Ali era um mundo de amor e respeito entre todos, todos ali mantinham um enorme respeito, e eles faziam por amor e como uma caridade, eles faziam louvor através dos cânticos sagrados, gerando energias para aquele mundo até então reto e santificado, na qual o próprio Deus, Jeová, se manifestava em todas as faixas dimensionais, junto com seus arcanjos. Tamanha era a vibração elevada deste mundo. E Jeová, na sua grande misericórdia, criou seus fragmentos, os eus maiores através dos fragmentos para ajudar os eus superiores de fragmentos que vagavam pela borda galáctica ou a periferia galáctica. E uma coisa muito interessante que você pode argumentar é por que Jeová, ele de uma certa forma, ele amaldiçoou a primeira humanidade. Porque Jeová não poderia ter destruído-a? Na realidade, aquela humanidade é uma violação legal aos códigos cósmicos. Somente civilizações como Orion, digamos, credibilizadas, credenciadas pelas ordens e autoridades cósmicas, podem criar vida. Então, civilizações como Orion e tantas outras no universo que têm a permissão dos primordiais podem criar civilizações. Pois eu já disse em vários vídeos e em séries que os primordiais é que são a fonte de vida de seres de todo o universo. E caso haja alguma violação, essa subraça não é considerada uma raça legítima cósmica. Então, seres do porte de Jeová e de outros lugares, como também as Pleiades, não validam esse tipo de criação de seres. São considerados anormais, aberrações perante o quê? Perante o cosmos, pois não foram criados por raças que possuem, digamos, autoridade cósmica para criá-los. Então Jeová foi misericordioso em não destruir, mas sim amaldiçoar aquela raça, para que ela nunca expandisse e evoluísse. O que ele fez foi um ato de misericórdia, pois ele poderia ter destruído. Mas não, o que ele fez justamente foi amaldiçoá-los e colocá-los no estado de involução para que nunca viessem a, digamos, evoluir ou, digamos, fazer coisas que essa humanidade infelizmente hoje faz. Mas naquela época, eles, vindo de Orion, peregrinos de Orion, eles estavam em um estado de emergência, um estado emergencial de condutas emergenciais. Então não era algo que você pudesse fazer com toda calma, paciência. Era algo que tinha que ser feito no extremismo. Isso prova o quão Jeová é misericordioso, pois ele poderia ter destruído. Ele não é o Deus da destruição. Ele não é o Deus da destruição. Simplesmente ele barrou a evolução que aquela civilização poderia, digamos, atingir a primeira humanidade cósmica criada de forma violando as leis e os critérios cósmicos, e com isso, na realidade, ele simplesmente sentenciou, digamos, ali a parada, Ele colocou aquilo em estado de, digamos, de não continuar no universo, pois na realidade a primeira humanidade, aquela raça, digamos, o seu destino é, digamos, a extinção. Então não foi Jeová o grande destruidor, mas sim aquele que colocou, digamos, um fim ao que eles poderiam se tornar. Um dia aquela civilização como essa acabará. E você pode se questionar então o porquê Jeová, ele criou esta humanidade para ele então. Jeová, ele é um ser com autoridade e permissão do universo e do cosmos,
E Jeová, atento às desfragmentações de eu superiores de planetas extremamente muito mais avançados e evoluídos em glória do que dessa região da periferia galáctica, Jeová, o que ele faz? Como um ato de misericórdia e amor e proteção a seres, dracos e reptilianos e qualquer outros seres de outras civilizações, seja qual civilização for, como um ato de amor e misericórdia, não permitindo com que esses fragmentos sejam absorvidos por seres imundos, Jeová assim fez o sistema de atração energética através do grande anel criado, digamos, no grande complexo de mundos, nas quais vocês entendem por mundo planetoide, terceira dimensão, quarta dimensão, dimensão intermediária, isso que você vê na série Terra, Falso Planeta. Então ele criou todo esse complexo interplanetário, digamos, né, desde o planetoide, e vai subindo terceira dimensão, dimensão intermediária e quarta dimensão. Então esse grande anel atraía esses seres, ou digamos os seus fragmentos, para se tornarem, de uma certa forma, aqui seres constituídos em forma de eus maiores para uma evolução, digamos, cósmica. Então o intuito era ajudar os eus superiores, nas quais esses fragmentos pertenciam, para que eles tenham uma continuidade no cosmos e no universo e agreguem conhecimentos dados aos deuses, digamos, que vêm de Órion, através de Jeová e os filhos de Órion, e esses eus superiores, digamos, acordem um estado de evolução muito grande. Esse era o intuito inicial. Esse era o intuito inicial. Não deixar com que fragmentos de mundos em estados de glórias pudessem ser absorvidos nas bordas galácticas ou periferias galácticas por seres imundos como os seres da raça dos povos galácticos, como aqueles seres parasitas ficam nas bordas das galáxias tentando adentrar para poder, de uma certa forma, ali fazer o quê? A absorção dessas energias de seres que estão em estado hibernados, seres muito complexos e maravilhosos de mundos cósmicos em estados de glória. Mas Jeová, ele é o Deus da presciência, e não se engane que ele não viu tudo o que estava acontecendo agora. Quando eles vieram de Órion, após as guerras orianas, na qual Órion estava toda mobilizada numa grande guerra com a galáxia de Satã, naquele momento, Jeová e nenhum outro ser, devido à atividade, devido a toda a intensidade da guerra, não usavam sua presciência, devido a estarem em uma situação de conflito, de situação de caos galáctico entre as duas galáxias. Mas chegando aqui, Jeová, naquele mundo, no castelo, no alto do monte, Jeová, ele começou a ver tudo o que iria acontecer no seu estado de presciência. Pai Celestial, ou Jeová, como todos aí conhecem, ele não é o ser do louvor, da gritaria, da baderna, do grito. Ele é o ser da meditação. Jeová, ele é o pai da meditação. O pai da meditação foram aquelas 40 sociedades secretas que, digamos, dentro de um conceito, não estimulam a meditação ou deturpam, ou digamos, a meditação em si. Ora demonizam, ora inserem seus falsos, digamos, seres divinos ou os avatares conhecidos para manipular essa prática de adentrar dentro de si. Jeová é o grande Deus e o Pai da meditação para nós todos aqui. E Jeová, ele viu o que estava acontecendo. Mas lembram da guerra em Antares, que ainda não foi finalizada, será finalizada muito em breve. Lembram das guerras orianas, onde vocês percebem que em civilizações de avanço, elas sempre exigem mais e mais dos seus, para que cada vez mais esse exigir, sempre buscar alcançar conhecimento e poder desconhecido por aquela civilização,
Não é isso que a gente tem trabalhado e nós temos falado tanto, que as civilizações poderosas aprendem na vivência do universo. E Orion é uma civilização que sempre está no desafio. Por isso ela é tão poderosa, por isso ela é escolhida e agraciada como o berço das estrelas, o berço dos planetas e o berço das constelações. E Jeová, na sua presciência, viu tudo, mas Jeová, ele é aquele ser que diz: vamos colher informações, porque informações, conhecimento, ele é o Deus da sabedoria e do conhecimento, e conhecimento é poder, e Jeová, para ele, quanto maior conhecimento, principalmente das bordas galácticas, aonde são regiões aonde seres como ele nunca vão, devido a sempre estar nos planetas cristais, nos planetas de glória, de resplandência infinita, resplandecentemente infinitos em glória, Jeová achou uma oportunidade de coletar informações e adquirir novos níveis de conhecimentos, uma vez que estava fora dos limites de Orion, porque ele é o Deus do conhecimento, da sabedoria e do aprendizado. Os deuses aprendem todos os dias, digamos, eles estão aprendendo para evoluir, adquirir conhecimento infinito, sabedoria infinita. E neste momento, Jeová sabia que iria ter a, digamos, invasão, porque na realidade, ao contrário do que muitos pensam, Jeová ele é um ser. Se você me perguntasse como é o semblante de Jeová, ele é sempre assim, ó. Jeová não ri, Jeová não tem expressão de sentimentos, embora dracos e reptilianos, eles riem, eles são, digamos, de uma certa forma sarcásticos. O draconianismo e o reptilianismo são de seres sarcásticos. São seres que ele tem uma certa sedução, tem um certo charme, eles possuem, os dracos e os reptilianos, ali eles possuem um temperamento um tanto quanto sarcástico, mas sedutor. Mas os arcanjos, eles são sérios. Como seria a expressão de um arcanjo? Como seria a expressão de Jeová? Jeová se comportamentaria assim. Jeová é um ser extremamente sério. Ele está em estado meditativo, estado de reflexão, de análise o tempo todo. Ele está analisando tudo e todos, o universo, ao mesmo tempo, simultaneamente. Ele é onipresente e onisciente o tempo todo. E os arcanjos possuem um temperamento similar a Jeová. Eles são sérios, fechados. Praticamente não demonstram emoções e sentimentos, de forma alguma. Mas os dracos e os reptilianos, eles são, digamos, muito sentimentais. Mas Jeová, ele tem a demonstração perfeita do amor. Ele simplesmente, ele ama, mesmo sem expressar. Ele sente o verdadeiro amor cósmico. Tanto que ele poupou os seres da dimensão a pseudo ou sub-humanidade da dimensão dos espíritos da Terra original. E uma coisa interessante, que existem os humanos cósmicos, conhecidos por Delta Vega, ou os Delta Veganos. Jeová tem um grande respeito por todas as raças cósmicas. Jeová não admite abuso, Jeová não admite qualquer tipo de desrespeito. E aquela humanidade criada por um ser que não tinha autoridade cósmica,
não tinha a ciência cósmica, criado por seres em estado de banimento, criado por seres violadores, seres que não possuem planeta, seres que não possuem uma ordem ou digamos, uma casa cósmica. São tipo ciganos cósmicos, eles são nômades cósmicos, seres desprovidos de qualquer tipo de glória ou energia ou, digamos, autoridade cósmica, terem criado a primeira humanidade, vindo a ser um deboche sobre os delta-veganos, que são humanos cósmicos. Então, Jeová, como grande guardião de toda a lei cósmica, Jeová simplesmente abominou aquela humanidade, pois ele sabia que ela era um grande abuso aos verdadeiros humanos e eles não iriam evoluir. Porque o estado, a consciência pela qual eles foram criados, era justamente uma violação, uma deturpação às leis cósmicas e até o motivo pela qual eles foram criados e no estado que eles foram criados perante o universo era uma grande heresia à grande ordem sagrada cósmica. Mas Jeová, ele criou sua humanidade baseado nos delta-veganos, como uma forma de reparação, como uma forma de homenagem aos delta-veganos, porque o mundo em si era um mundo de santidade. Você tem que entender como funciona a presciência. A presciência, ela é algo que mesmo num ser, na capacidade de Jeová, ela tem um limite que você pode alcançar o futuro sobre todas as coisas. Citando um exemplo mais simplório para você entender na terceira dimensão, a presciência seria mais ou menos assim, você é uma pessoa com presciência. Você conseguiria avançar tipo 2, 3, 5 meses, mas você não consegue avançar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Mas você consegue no período curto, digamos que para Jeová ele conseguisse avançar dentro da presciência cósmica, ele conseguiria avançar um período de tempo grande, mas um período que, por exemplo, ele não tinha ciência da invasão dos seres até que já existisse o mundo e foram 1000 anos de paz, 1000 anos aonde eram anos de evolução, aprendizados, muitos louvores. Jeová nunca pediu, ordenou qualquer louvor a ele, pois simplesmente os seres o faziam de bom coração, faziam de bom agrado, como uma doação a Jeová. E nesse período, os maiores, eles aprendiam os mistérios, aprendiam os grandes milagres de Órion, porque Jeová doutrinava os maiores através de todos os filhos de Órion, e esses conhecimentos eram agregados através da, digamos, ligação energética do cristal cósmico ao eu superior que estava desfragmentado, pois Jeová estava dando um upgrade ao eu superior desfragmentado, ensinando ele maravilhas que em muitos desses eus superiores, a sua própria civilização não continha ainda esses conhecimentos, embora estivesse em um estado glorioso. Tamanha era o que? A generosidade em compartilhar de Jeová com esses eus maiores para que eles levassem os grandes conhecimentos e a grande ciência cósmica de Órion aos seus eus superiores, para que quando eles viessem a ser, digamos, acordados, né, eles pudessem levar um conhecimento para agregar naquela civilização como um presente dos Orianos, dos filhos de Órion e de Jeová. Então Jeová, ele tinha essa generosidade. E por 1000 anos Jeová ensinou muitos seus maiores, e Jeová andava entre eles no plano astral. Não existia a desmemorização, não existia o véu. Jeová é um ser de transparência, e cada fase, cada, digamos, degrau, tinha a sua função e o seu planejamento, enquanto os maiores, eles estavam ali aprendendo
grandes conhecimentos cósmicos com os filhos de Órion, ciências, criações, tudo que era majestoso era compartilhado, e os seus maiores, em estado de meditação, eles meditavam, ensinados pelos Lorianos, para que pudessem levar isso aos seus eu superiores. Era uma comunicação entre eles e os eu superiores que eram clara. Eles tinham total ligação, total visão e ciência junto dos seus eu superiores. Mas eles eram tão gratos que eles diziam: vamos habitar a faixa da dimensão física e nós estaremos ali fazendo, praticando o bem. E o único sacrifício que não era sacrifício era louvar, levar a Jeová grandes níveis de louvores, de cânticos cósmicos, nas linguagens cósmicas zorianas. E aí, meus amigos, era uma explosão energética, e isso fortalecia o cristal do planetóide cristal, fortalecia a terceira dimensão, alimentava a quarta dimensão, e a Terra em si, embora fosse um lugar de refúgio, uma estadia para os filhos de Órion, era uma grande escola, porque era uma grande escola cósmica aonde eles recebiam esses seres para ensinar. E foram 1000 anos, um primeiro dia da criação, de grande aprendizado e grande, digamos, ensinamentos. E todos eram, digamos, eles faziam, era justo, era um rodízio, uma cooperação de amor. Ora, uns diziam: vou voltar, vou subir para a quarta dimensão para continuar as minhas aulas sobre o cosmos e o universo numa consciência muito maior, e outros que estavam desciam para cooperar nesse sistema de geração de energia dentro do que chamamos de ordem sagrada. Mas Jeová, em um certo momento, tá tudo bem? Mas Jeová, em um certo momento, ele percebeu e ele viu que seria violado este mundo. Mas ele é um ser que coleta informações, ele está sempre ali buscando maneiras de novos conhecimentos, e mesmo estando nas periferias galácticas, na periferia, na borda, era uma oportunidade de ganhar novo conhecimento, pois ele habitava somente em glória. E, através de uma fraqueza que eles viram, Jeová ficou calado e não disse aos filhos de Órion, pois ali sim ele iria começar a adquirir grande conhecimento. E nesse momento, quando eles vieram, tomando a mente daqueles que nas quais eram os humanos da terceira dimensão, que eles fizeram ali um ritual. Eles abriram um portal. Jeová sabia, mas ele guardava para ele. E os seres de dimensão adentraram, escondidos, acreditando que não tinham sido notados, que não tinham sido observados. Mas o Deus Todo-Poderoso, ele via cada passo e detalhe. E ele estudava, ele analisava, e ele analisava cada vez mais. E esses seres que vieram, aqueles pela qual ele teve misericórdia, pois Jeová sempre acreditou na evolução. Por mais demorada e lenta que ela ocorra, por mais demorada que ela seja, ele sempre foi o ser que acreditou no universo. E ali eles começaram a impressionar. Porque imaginem o mundo como o grau de evolução era tão elevado que imagine, já ouviram aquele termo que as crianças, o reino dos céus, o reino de Deus pertence às crianças, porque elas são puras, eram puras. Hoje tem criança aí que é pior do que
os Eusmores atuando livremente agora são piores do que adultos, mas pega aquela criança pura de coração, que ainda existem muitas maravilhosas, e essas crianças puras, sem maldade alguma, apenas puras, impureza, eram puras, e habitavam, e vieram esses seres sórdidos, e começaram a conversar com esses escondidos, e começavam a chamá-los, dizendo: vocês não conhecem o verdadeiro universo. Vocês estão presos aqui e o Deus de vocês é muito chato. Eles escondem de vocês grandes conhecimentos. E nós podemos trazer para vocês grandes poderes. O seu Deus, ele é mau. Ele é nefasto. O seu Deus é um Deus vil. Sabiam que vocês tinham outros irmãos pelas quais ele destruiu e matou todos? Eles eram iguais a vocês. E é isso que ele vai fazer com vocês. O que ele fez com os seus irmãos em nosso mundo. Porque Jeová, ele não gosta do nosso Deus. O nosso Deus, ele é poderoso. O nosso Deus, ele permite você fazer tudo o que você quiser. E existem coisas muito interessantes que vocês não conhecem, que nós podemos oferecer a vocês. Que Deus é esse? Que omitem de vocês seus outros irmãos, nas quais ele destruiu, e assim ele fará com vocês. E com os encantamentos de Cthulhu, Leviatã, eles começaram aos poucos, e Jeová observando, começaram aos poucos a corromper mentalmente vários. Mas ainda assim, continuava o véu ainda aberto entre a quarta dimensão, que era uma escola, com a terceira dimensão. E as coisas aconteciam. E Jeová observava. E pelo poder das magias e seduções, e pelo poder da invasão mental, pois aqueles seres tinham a habilidade de entrar na mente daqueles humanos criados pelos filhos de Orion, pois mantinha, digamos, a mesma fonte de DNA, na qual eles foram baseados nos antigos humanos. Então, como os seres da dimensão do espelho, eles tinham a habilidade de dominar mentalmente aquela primeira humanidade, isso se tornou algo aplicável à segunda. E eles começaram a corrompê-los, mostrar para eles, trazendo para eles comportamentos aonde eles se tornaram carnais, eles se tornaram debochados, levianos. Mas mesmo assim, Jeová analisando, Jeová observando esta humanidade leviana, e começaram a grande corrupção. Arcanjos desciam e arcanjos falavam, porque Jeová disse: deixemos que o universo siga seu fluxo. Para que outras raças evoluam, elas precisam também conhecer os perigos, digamos, da periferia galáctica. Elas precisam conhecer os perigos dessas bordas, desses seres que aqui habitam. E os arcanjos ainda frequentavam, mas a partir do momento em que os seres da dimensão colocaram os pés, digamos, na terceira dimensão, e como Jeová estava guardado no alto do monte, na primeira terra, e ele não tinha contato com eles, ele estava em seu trono, Jeová não mais veio à terceira dimensão e nem à quarta, cabendo aos arcanjos essa tarefa de estar frequentando essas faixas dimensionais.
E os seres começaram a corromper, mas ainda existia o grande amor e devoção a Jeová. Mas isso estava enfraquecendo, isso estava perdendo poder. Isso gerava fraqueza nos filhos de Orion e Jeová, no sentido que eles estavam tendo menos poder para contribuir até mesmo com esses eus superiores fragmentados. Mas até então a terra mantinha sua até então glória. Não existia o véu do esquecimento. O sacrifício que não era sacrifício era voluntário, era uma doação, era através de cânticos, expressando gratidão e louvor a Jeová, pois os eus maiores que não tinham um véu com os tridimensionais, eles faziam questão de cantar na terceira dimensão, pois os seus eus superiores estavam agregando muito conhecimento do universo, graças à permissão e os ensinamentos orianos dos eus maiores para com seus eus superiores, e assim tudo transcorria bem, até que um belo dia os seres da dimensão, eles disseram: esse seu Deus, ele recebe de você louvores? Ele recebe de vocês graça? Mas existe algo em que vocês podem fazer que ele vai ficar muito feliz, na qual ele vai ficar muito mais agraciado. Percebemos que vocês os ama. Nós fazíamos isso para o nosso Deus, pois estamos habitando muito a este mundo, e o nosso Deus, ele está lá nos observando. Mas quando nós voltamos para lá, nós fazemos isso para ele, e ele fica tão feliz, e ele, de uma certa forma, ele nos dá recompensas. E nós podemos dar para vocês recompensas através do seu Deus, dando a vocês, se vocês ouvirem, o que nós vamos ensinar. E tinha os animais, fragmentos minoritários de eus superiores. Não se apegue, eis que Deus em Gênesis diz que criou os animais. Quando chegou-se naquele período estático, os fragmentos após a criação do anel energético que chegou aos fragmentos dos eus superiores, antes que os eus maiores fossem constituídos e criados, foram-se criados em pequenas partes deles os animais. E os animais então eram homenagens, e os animais não eram necessariamente da forma que você vê isso hoje na, digamos, atualidade na terceira dimensão. Os animais eram animais diferentes. Vocês sabiam que os animais se comunicavam, eles conversavam com as pessoas. Imagine você pudesse conversar com o seu cachorrinho, com o seu gatinho, ou com a sua galinha, conversar com o seu cavalo, e entender, de uma certa forma, os animais, uma consciência maior, mas a comunicação ela era, de uma certa forma, telepática. Existia a telepatia nos primeiros humanos do novo mundo, dessa terra. No princípio, tinha-se a telepatia, tinha-se grandes ensinamentos cósmicos, era aplicado a conversa telepática também na terceira dimensão, na quarta dimensão, como ainda é o feito, mas porém isso caiu muito, e havia-se a comunicação verbalizada gerando energia. E os animais, eles tinham uma consciência totalmente aberta. Imagine que os animais, existe uma pesquisa que diz que um animal ele tem uma consciência de uma criança de 5 a 7 anos. Existe um grande estudo que diz que os animais têm uma consciência, digamos, de uma criança de 5 a 7 anos, aquela pureza. Isso é mais acentuado nos cães e gatos, e muitos animais também manifestam isso
quando chamamos eles de os domésticos, né? Os domesticáveis. Os selvagens, eles possuem essa, digamos, pureza em certa porcentagem quando filhotes. Mas os selvagens, eu vou explicar toda essa selvageria que existe. Então o mundo ele era um mundo de grande perfeição, era um mundo onde se existia paz, os animais se comunicavam, era puro nível de conhecimento. Mas os seres disseram: vamos ensinar algo a vocês. Peguem seus animais, matem seus animais e ofereçam, ponham fogo, creme-os, e ofereça ao seu Deus. Mas se você quer que ele te ame mais, pois o que vocês podem entender, Jeová tinha grande proteção sobre esta humanidade, eles eram puros como as crianças. E aí eles dizem: mas se vocês pegarem vocês uns aos outros e sacrificar, não vai fazer falta, Deus vai amar, Ele vai adorar vocês, fazer o sacrifício, derramar o sangue sobre a terra, a abençoará. Eles tinham grandes poderes mentais, poderes ocultistas, digamos, das grandes magias nefastas dos seres como Cthulhu, o Leviatã, seres esses extremamente densos, seres do caos e da escravidão e do medo. E aqueles assim o fizeram. Jeová observava tudo. Jeová não destruiu, digamos, ninguém. Simplesmente Jeová ainda manifestou misericórdia quando ele disse para os dracos: destruam os mais fortes que oprimem os mais fracos, pois esses são geradores de grande mal. E os dracos, numa guerra, destruíram os orcs, seres que vocês conhecem como orcs, justamente para dar uma oportunidade a esses, digamos, pequenos seres que não eram tão pequenos assim, mas eram os mais fracos, oprimidos por aquelas bestas pelas quais os orcs haviam sido criados. Eles haviam sido criados com violações genéticas, transmutações, através de uma ciência oculta e nefasta, digamos, impura, criados pelos seres dos tentáculos, os povos, ou os Cthulhu ou Leviatã, é o mesmo ser. E o que acontece? Aqueles orcs, eles haviam sido criados e colocados na Terra original para reprimir os seres da Terra original, que eram seres originais do universo, mas no estado de primitivismo. Então os seres orcs, eles haviam sido criados como um Frankenstein cósmico, dentro de doutrinas ocultas, permissivas, e esses monstros reprimiam os verdadeiros seres e autênticos cósmicos, assim como Jeová, ele não deixou aquela evolução humana seguir e colocou em estado de involução, os orcs não deveriam existir, porque não foram criados. E esses eram geradores de grande mal, e esses foram destruídos pelos dracos, a ordem de Jeová, para cumprir-se a justiça sagrada cósmica. Porque aqueles humanos, eles iriam acabar por si só com o tempo. Mas não foi bem isso que aconteceu, porque você, talvez coma carne de porco. Mas, continuando, isso temos muitas coisas a abordar. Mas aqueles puros seres, e Jeová observando, derramaram em sacrifício um animal e um humano, orientados dentro de uma sociedade secreta que ali se perpetuava, escondendo dos outros, porque eram as coisas ocultas, afalada e abordada por poucos, e eles atraíram um dos seus irmãos tridimensionais e o amarraram, e na inocência, ele acreditando que aquilo era algo novo, eles, sobre
a influência nefasta, sacrificaram os animais e sacrificaram o humano. Neste momento, quando o sangue toca o chão, o solo, a terra passa a ser um mundo caído. Antes, a terra que habitava no estado glorioso passa a ser um mundo caído, sem glória. Neste momento, nunca mais Jeová pisaria na terceira e a quarta dimensão. Neste momento, foi-se estabelecido como um sistema de segurança entre os mundos, sistema de segurança entre os mundos. É como você tem uma usina nuclear. Ela pode causar danos à sua cidade. Vamos supor que você mora numa cidade com usina nuclear. Essa usina, em momento algum, ela pode sair da sua normalidade. Então, existem sistemas de segurança para bloqueio de radiação, para que a radiação ela não avance e contamine as pessoas. E os mundos criados, os múltiplos mundos de Jeová, que é planetoide, deles era selado por uma grande quantidade de cristal e energia. A eles isso não afetava. Mas a terceira e a quarta dimensão e a intermediária, que era uma dimensão de suporte e apoio, o que acontecia? Tínhamos o plano astral, intermediário de suporte e apoio, e esse suporte e apoio, ainda vou fazer uma série sobre a dimensão intermediária em mínimos detalhes, falando sobre suporte e apoio, digamos, dimensional, e tínhamos a terceira. E automaticamente, como um sistema de segurança cósmico, é-se instituído o véu. É cortado a ligação entre eus maiores e personagens tridimensionais. Neste momento, a Terra passa pela queda. Ela passa pela queda, ela perde a sua glória e passa a ser um mundo caído, quando houve o primeiro derramamento de sangue sobre a Terra. E isso traz as trevas para a Terra. Deus não mais andará entre a terra e nem seus arcanjos em estado de glória. Seus arcanjos não mais viriam em estado de glória sobre a terra. Não mais arcanjos pisariam. Somente anjos poderiam se manifestar se fosse por um motivo muito importante. Há-se uma conexão automática entre a quarta dimensão, um acessar automático, um bloqueio, e assim institui-se o véu, para que, de uma certa forma, a quarta dimensão não fosse contaminada e isso não viesse a prejudicar os eus superiores nos outros mundos, não levando à corrupção aos eus superiores. Isso afetava toda a cadeia de trabalho que existia na terra glorificada, que passava pela queda. E é nessa queda, no momento do derramamento de sangue, que os seres da dimensão do espelho trouxeram, deixa eu só arrumar meu pé aqui, trouxeram para, digamos, o mundo, através das práticas do sacrifício, dos holocaustos. Jeová, ele simplesmente acionou o botão vermelho de emergência, entre os mundos. E com isso, Jeová mandou o primeiro profeta. Ele disse para um grande ser: você vai encarnar agora. Porque agora eles precisam de diretrizes e leis mais fortes, para que eles não entrem em estado ainda pior de miséria. E começou-se então um trabalho que antes nunca havia sido necessário.
o trabalho de advertência, o trabalho de estar advertindo-os. E essa quebra de conexão entre 3D e a quarta dimensão, isso não corromperia de imediato a quarta dimensão. Eis que se as práticas de Leviatã, que se assumiu como um deus, ele passava-se, digamos, nas suas práticas, não mais ele, mas através dos seus súditos, os seus, digamos, ministros, os apóstolos de Leviatã, ou aqueles seus escravos existenciais, passavam a administrar Leviatã como o único Deus soberano, o Deus dos holocaustos. E a magia negra, obscura, densa, ela começou a tomar. E eles vieram em massa. E houve-se a criação de uma coisa que tudo que aquele Conselho de Nicéia trouxe com a sua ciência, as sociedades secretas são os que cuidam, manipulam a ciência. Tudo que eles fizeram foi bloquear o seu conhecimento real sobre o passado. E aí eles criaram o espelho. O espelho. Não necessariamente como os espelhos de hoje. Eram os espelhos. E isso era o portal que dava acesso irrestrito a eles. E eles vinham e virou algo surreal. Tamanha a densidade daqueles que habitavam aqui, que os arcanjos começaram a estipular tempos de retiradas, ou os contratos, como vocês conhecem. Então tinha esses contratos. A partir da queda, os arcanjos disseram, vamos trazer. Só que a densidade era tão grande das energias nefastas e obscuras desses seres sobre este mundo que afetava a consciência do eu maior. Então eles voltavam com uma certa parte de corrupção. E ali começavam a se tornar um pouco rudes, rebeldes. Ora, esses eus maiores, que eram tão gentis, tão amáveis, passavam a serem seres rebeldes. E começava a se ter a queda acentuada também no plano astral. E Jeová mandava os filhos de Órion, grandes guerreiros, virem ser profetas, encarnar como profetas. E Jeová mantinha um véu diferente. Era um véu muito mais, de uma certa forma, ralo, para que eles pudessem ter uma conexão muito forte com Jeová. E neste momento começou-se os grandes profetas a advertirem isto tudo aos olhos de Jeová observando. Aqueles seres instituíram um Deus, múltiplos deuses, e aqueles seres sentiam-se deuses sobre a humanidade, manipulavam energias, formas, faziam grandes movimentos, agitações nos céus. E tudo Jeová observando, e holocaustos atrás de holocaustos a Leviatã. Holocaustos e holocaustos os filhos de Órion observando. E eles vinham como profetas, eram perseguidos, eram às vezes assassinados, e o caos se instaurou. E os seres da dimensão do espelho vinham, e praticamente a Terra passou a ser um antro de densidade. E isso levou também à grande decadência do plano astral. E Jeová, ele cortou a conexão também de consciência entre o eu superior e o eu maior, para que o eu maior não corrompesse o eu superior, não levasse aquela densidade, aquele ser que já havia sido
tão doutrinado nos conhecimentos de glória. Isso era o botão de emergência, quando a usina nuclear vai vazar, radioatividade, fechem as portas. Fica piscando vermelho, eles fecham as portas, vão fechando as unidades, né, vão fechando ali os galpões, e isso foi uma maneira de estar bloqueando essa densidade para invadir os planetas gloriosos. E os profetas vinham, encarnavam para advertir eles, para que eles pudessem voltar ao estado que eles haviam antes, que antes era espontâneo, mas eles deveriam a partir de agora ter obediência. Não porque Jeová iria destruí-los, não porque Jeová iria de uma certa forma puni-los, é porque eles iriam sofrer. Porque o Jeová via que aquela densidade iria consumi-los, levando eles ao caos existencial, levando eles à agonia, ao desespero, às dores. E Jeová, ele não queria isso para eles, mas eles tinham que, por vontade própria, mudar e não serem coagidos, pois o Deus do coagimento, da punição, era quem? Leviatã, também conhecido como Cthulhu, porque Cthulhu foi inspirado em Leviatã, o Deus destruído, mas de uma raça muito presente nas bordas, pois são os parasitas das bordas galácticas. E quando eles assassinavam os mensageiros de Deus, Jeová, mais existia a queda, pois o sangue de um mensageiro encarnado, de uma certa forma, cobrava justiça sobre a densidade, pois era um ser, digamos, glorioso. E assim eles assassinavam os bonecos, mas os eu superiores estavam intactos, pois eles eram controlados remotamente. Os profetas eram controlados remotamente pelos seus eu superiores, que controlavam o boneco, e quando eles matavam o boneco, aí a maldição recaía ainda mais, a densidade era traída, mas não a maldição de Jeová, mas a maldição do sistema energético criado por aquele ser Leviatã. Mas Jeová, ele sempre tinha esperança que os profetas, ele mandava os profetas, e os profetas eram caçados, destruídos, e o mundo virou caos. E Jeová disse: Gabriel, eu vou te enviar. Para a nossa própria existência, para a nossa própria permanência, pois estamos longe de Órion e nós estamos enfraquecendo. Nós estamos perdendo poder e glória. Eu vou te enviar. E você será Noé. E eu farei com que os cristais líquidos resetem este mundo. Isso já é um caso de autossobrevivência de nós, que estamos longe da nossa fonte energética Órion. Você, meu arcanjo, descerá, e você irá fazer o trabalho de preparação energética para que os cristais líquidos saiam da superfície. Vamos utilizar uma grande quantidade dos cristais que circundam o nosso planetoide e vamos inundar e vamos, com a pureza do nosso cristal, purificar este mundo novamente, ou nós pereceremos. Vamos com esses cristais que circundam o nosso planetoide, cristais gloriosos e puros, purificar o mundo tridimensional. E iremos também trabalhar com as hostes celestes para purificar também, reaproveitando as reestruturas dos seus maiores, vamos reformulá-los, vamos modificá-los, desmanchar o que tem e criar o novo. E vamos com os cristais fechar todas as brechas para o mundo destes seres que corromperam o nosso mundo. Noé, será você, meu arcanjo Gabriel. E eis que Gabriel desce. Gabriel prepara a terceira dimensão para
emergir todos os cristais líquidos disponíveis na margem de segurança para purificar novamente este mundo. Através dos cristais, os corpos seriam dissolvidos. Os corpos deixariam de existir daqueles bonecos tridimensionais. O cristal derreteria, absorveria estes corpos, purificando a terra novamente. E purificando literalmente a terra, o solo, limpando do derramamento de sangue esses que cobravam por justiça. E os cristais, eles iriam selar as passagens, colocando uma nova codificação, uma nova senha, digamos, nas paredes, nos portais, nas portas, num modo para você entender deste, digamos, complexo de mundos. E eles iriam desmanchar os eus maiores, mas mantendo a essência original. Eles iriam resetar os eus maiores, mantendo a essência do eu superior, para que pudessem ajudar mais e mais eus superiores. E assim se fez. E os cristais, o grande dilúvio nada mais foi do que uma inundação de cristal líquido, purificando tudo novamente, enquanto aqui tinha-se o trabalho de purificação, que não foi 40 dias nem 40 noites. 40 dias e 40 noites foi uma homenagem que eles, as 40 sociedades secretas, se auto-homenagearam simbolicamente no livro. Eles se auto-homenagearam num número simbólico, 40 dias e 40 noites. O termo 40 dias e 40 noites pode ser associado a muitas culturas. É um número de homenagem às sociedades secretas. Então, se foi 40 dias e 40 noites, mais um tempo específico necessário. E, no plano astral, estava sendo feito também a reformulação, para que o mundo pudesse ser próximo e não igual ao que era antes. Não seria idêntico e igual ao que era antes, mas seria algo mais santificado perante o que o mundo já foi. Jeová sabia que teria que colocar algumas diretrizes comportamentais como advertência e não opressão, para que o mundo não voltasse a cair, pois ele viu que a região da borda galáctica era extremamente perigosa. Eles não estavam em zonas gloriosas, em zonas extremamente densas e permissivas. E aquele deus Leviatã, o ancião da raça dele, se é que podemos denominá-la raça, eles estavam em todos os lugares, adentrando, e Jeová, através da sua onisciência, viu que muitos minis leviatãs já estavam na terra original. Tamanha a obsessão e invocação dos seres da terra original, da dimensão do espelho, aqueles seres povos estavam lotados de novo. Não grande, mas seriam versões minis, filhotes. E eles estavam lá, nos seus cultos banais, numa grande podridão energética. Mas Jeová se encontrava com seus multimundos e Jeová estava praticamente fazendo um trabalho para Orion, porque ali então ele estava analisando todo um sistema, informações preciosas e novas. E aí? Após toda a dissolução, nunca existiu sequer uma arca
Nunca existiu arca de Noé. Os cristais líquidos limparam tudo, pois não haviam homens justos na face da terra, a não ser o próprio Noé, o arcanjo. E Noé não era casado e não tinha filhos. Ele era um arcanjo, profeta em missão solo, como Enoque. Geralmente os arcanjos vinham em missão solo na vida 3D. Nunca existiu qualquer tipo de arca, não existiu qualquer tipo, digamos, de preservar. Tudo tinha que ser resetado ao máximo para um novo mundo. E após toda a purificação e a reestrutura do plano astral, mantendo os véus, a partir deste momento, os véus estariam, digamos, habilitados em modo permanente, pois ali seria ensinado as meditações e a comunicação entre 3D e plano astral somente em meditações. Os bloqueios haviam sido criados, as barreiras, recodificações energéticas, e o mundo teria uma nova jornada. Assim que foi resetado e criado, Noé deixou de existir. E o arcanjo Gabriel voltou ao seu lugar, ao planetoide, voltou-se à corte de Jeová, o salão do reino. E no próximo vídeo nós daremos sequência, aonde Leviatã, que havia sido destruído, mas os seus ensinamentos e através da grande magia voltaria novamente à Terra. E dessa vez eles controlariam os mares. No próximo vídeo, como eles começaram a controlar pelo poder de Cthulhu, Leviatã, os mares, o grande cristal líquido, começou a ser controlado. E Jeová amaldiçoou, retirando a autoridade do cristal líquido. E as águas foram amaldiçoadas, pois a elas não serviam mais ao Senhor. Aquele grande, imenso cristal líquido que foi trazido pelo espaço por Miguel e as hostes, aquele grande cristal líquido que um dia foi a constituição de todos os cristais no intramundo, ele se corrompeu energeticamente. E Jeová retirou as autoridades do mar, a santidade do mar. E o mar passou a ser trevoso, pois as forças e os poderes de Leviatã, ou Cthulhu, passariam a controlar os mares sobre a 3D. E com isso, Deus amaldiçoou os mares. No próximo vídeo. Fiquem todos em paz. Um grande abraço. Muita paz e muita luz. Esse foi mais um vídeo da série Miguel. Michael, assim como você quiser. Fiquem todos em paz. Tchau, tchau.